Bom dia, gente. Hoje é dia 27 de agosto, no meio da sangria da Bolsa, e eu resolvi trazer o Daniel para falar de um assunto que é muito mais legal, não, tô brincando, mas de um assunto importante, muito interessante para a gente acompanhar nesse tempo de renda fixa pagando zero, que é fundos imobiliários. É um assunto que as pessoas têm me pedido e não é um assunto que eu domino, aliás, eu entendo muito pouco, então eu estou aqui para fazer perguntas junto com vocês. Mas a ideia é bater um papo um pouquinho, entender esse universo que ele é, ao mesmo tempo, um pouco parecido, mas tão diferente da Bolsa. E justamente aproveitar para fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? O Daniel está aqui gentilmente, ele vai falar um pouquinho dele, um pouquinho dos fundos que ele trabalha, enfim. E a ideia é justamente a gente conhecer esse outro mundo, que para mim é meio desconhecido e para vários de vocês também. Então, eu vou passar a palavra para ele. Daniel, você se apresenta, fala um pouquinho de você, e aí tá contigo a bola. Obrigada, Daniel, e boa sorte aí. Obrigado, Elô. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando através da Elô, falando de fundos imobiliários. Também vou falar um pouco de incorporadora, né, Elô? A gente combinou essa bola aí. E eu gosto desse tema. Acho que a educação financeira no país está se expandindo. E tenho certeza que todos aqui que estão acompanhando a gente vão gostar e façam perguntas. Eu acho que consigo ajudar aí, pelo menos, endereçar boa parte das dúvidas. Bom, a ideia aqui é, antes de eu controlo a apresentação aqui, Elô, desculpa. Você controla a apresentação. Você pode tá. compartilhar de novo. Compartilhar de novo aqui? Isso. Bom, a ideia inicial é eu vou falar um pouco sobre a importância do mercado de real estate, que nada mais é que o setor imobiliário, e depois a gente entrar em fundos imobiliários, contrastar isso com imóvel físico, e no final a gente vai para um ambiente um pouco mais diferente, que envolve ações, que é falar um pouco sobre como eu avaliaria, por exemplo, uma incorporadora, né? E aí vocês têm todo o suporte da Elo, posso aqui tentar ajudar um pouquinho. Por que o setor imobiliário ele é tão importante para o nosso portfólio? 30% da riqueza mundial está nesse segmento, tá? Então, naturalmente, me leva a entender que deveríamos ter 20% a 30% do nosso portfólio, de certa forma, exposto ao segmento imobiliário. E aqui eu entendo que tem duas formas de se investir. Uma que eu chamo de forma direta, que é comprar o tijolo, né? Comprar um imóvel físico, seja ele um apartamento, uma saleta comercial, ou então um fundo imobiliário. Para mim, é uma forma direta, o fundo imobiliário também é uma forma direta de ter exposição ao setor. Fundo imobiliário nada mais é que um veículo, assim como é um FIA, né? Um fundo de investimento em ações, para você acessar o imóvel que está lá dentro. E uma forma indireta também seria via papel, que aqui, em outras palavras, o CRI, que é Certificado de Recebível Imobiliário. Isso é muito parecido com uma renda fixa, tá? Quais são os grandes benefícios de se investir em real estate? São 4 principais. Primeiro, a renda. Um imóvel ele tem o aluguel, esse aluguel é uma renda constante, previsível. Um CRI ele também tem uma renda, que é os juros e a amortização, seja mensal ou então semestral. A apreciação de capital, pensando do lado do imóvel, no ambiente de crescimento econômico, naturalmente os preços de aluguel sobem, com isso o ativo se valoriza. Tá? Do lado do CRI, se a gente pensar num CRI que seja pré-fixado, a gente tiver no ambiente de queda de juros, esse CRI se valoriza. É muito parecido como, por exemplo, uma NTNB, ao contrário, na realidade. Proteção contra a inflação. O imóvel tem um aluguel que é atrelado à inflação. O CRI também está atrelado a um índice inflacionário. Até recentemente, a Caixa anunciou aí que vai dar crédito atrelado à inflação, né? Então, acho que a gente vai acabar isso trazendo mais instrumentos ainda para o investidor no final do dia.
E eu acho que no final, talvez, não sei se o mais importante, mas muito importante é a diversificação. Um ativo imobiliário ele é pouco relacionado, principalmente tijolo, com moeda, com bolsa, etc. Agora, para você operar nesse segmento, por mais que seja médio ou longo prazo, também dá para operar a curto prazo, tá? Aí vai muito de você conseguir entrar no momento correto e ter a leitura correta do ciclo. Então, eu trouxe aqui um gráfico que ilustra bem o que aconteceu com o nosso país aí ao longo desses últimos 10 anos. Isso aqui tanto vale para uma home builder, uma incorporadora, quanto para uma property, tá? Vamos pensar 2010 ali, PIB crescendo muito forte, o país vivendo um momento muito especial, entre aspas, e aí as incorporadoras lançavam, os incorporadoras, eu digo, residencial, lançavam, isso também no mercado de properties, né, propriedade e renda, também lançavam. Então, o que acabou acontecendo? Criou-se uma sobreoferta, que culminou mais ou menos chegando ali em 2014, 2015, o momento que o país entrou em recessão em 2014. Então, você teve uma combinação perfeita, né? Um oversupply, né? Uma oferta crescente com uma demanda reprimida. O que aconteceu no final do dia, né? Do lado das incorporadoras, começou a surgir muito distrato, os preços começaram a cair, o estoque subia, as incorporadoras ainda queimavam muito caixa, e muitas delas começavam a entrar numa espiral descendente, tá? Trazendo isso para o universo de properties, né, pensar naquelas lajes corporativas, por exemplo, que é um segmento que a gente gosta bastante, os preços de aluguel começaram a cair porque as empresas diminuíam de tamanho, o mercado de propriedades ele estava com uma sobreoferta, isso tudo acabou culminando com o que a gente chama de aumento de vacância. Aumento de vacância nada mais é que aumento do espaço vago, tá? Isso é ruim. Isso é ruim, mas até certo ponto. Porque você tem um espaço que não te gera renda e, ao mesmo tempo, te gera custo, né? Você tem que pagar IPTU e condomínio, por exemplo. O mercado foi se corrigindo até 2016 e agora começou o movimento de recuperação, tá? Então, aqui no depressão, aqui no... Eu colocaria isso aqui, foi entre 2015, início de 2016, agora a gente está mais ou menos aqui, o que eu chamo de entre esperança e otimismo. Então, o IFIX, que, por exemplo, é uma espécie de Bovespa, só que de fundo imobiliário, ele vem se recuperando de 2016 até agora, subiu 70%. Tá? E por que eu falo que é importante ter a leitura correta do ciclo? Nesse momento de depressão aqui, muitos ativos imobiliários eles estavam negociando, por exemplo, abaixo do custo de reposição. Então, fazia muito mais sentido você comprar um ativo pronto, que poderia potencialmente já estar te gerando renda, sem te impor risco de execução de obra, risco de aprovação de obra e também o seu custo do dinheiro no tempo. Então, tinha a laje corporativa aqui na região da Faria Lima, por exemplo, em São Paulo, que estava negociada aí R$12 mil o metro quadrado. Para fazer uma laje aqui igual, custava R$18 mil o metro quadrado. Então, não fazia muito sentido você não comprar um ativo imobiliário que estava sendo negociado abaixo do custo de reposição. Então, esse aqui era um momento muito correto. E o mercado de propriedades, aqui nesse caso, ele vinha dando uma sinalização de uma retomada muito constante para os próximos anos, tá? A queda de vacância e o aluguel começando a subir. Então, era um momento muito específico aqui para começar a comprar propriedade. Quem comprou aqui se deu muito bem, porque aqui foi uma média do IFIX, né? Dos fundos imobiliários, subiu 70%, mas teve fundo de laje corporativo que subiu 200%, teve shopping aqui que subiu 250%, tá? E aí, qual que é o momento que a gente está hoje? Então, a gente está entre esperança e otimismo. Tem ainda bastante, pensando do lado de propriedade aqui, bastante queda de vacância para acontecer. Isso tanto em São Paulo quanto Rio de Janeiro, né, que eu acho que é onde está mais concentrado propriedades. São Paulo está mais na frente, pelo menos 1 ano e meio, eu diria que na frente. Aí dentro de São Paulo você tem algumas regiões específicas. Aí no final, se vocês quiserem, eu vou
falar sobre cada uma das regiões. Rio de Janeiro demora mais porque é uma cidade muito ligada a governo, petróleo e gás, então é uma cidade menos resiliente. Lá está a situação um pouco mais complicada. Então, o mercado de propriedade vem retomando, assim como também vem retomando o mercado residencial. Então, por exemplo, apartamento em São Paulo, né, se a gente pegar o estoque hoje de São Paulo, de residência, está na casa de 12 meses de venda. Tá? Então, teoricamente, se não tiver nenhum lançamento, em 12 meses acaba o estoque de São Paulo. Esse patamar, e quando eu falar das incorporadoras eu vou voltar nesse número, ele é muito saudável. Tá? Então, a gente vai ver bastante lançamento ao longo dos próximos anos. Eu mesmo já comprei meu imóvel em 2016, aproveitei esse momento aqui que eu entendi que estava muito bom para comprar. Ainda mais se a gente tiver uma taxa de juros aí continuando super baixa, como a gente está vendo. Tá? Então, isso aqui é só para tentar ilustrar um pouco aqui sobre o ciclo imobiliário, como esse negócio funciona e onde a gente está nesse exato momento. Daniel, pergunta. Você falado de custo de reposição, né? Hoje em dia, as lajes, na atual circunstância, as lajes já estão sendo negociadas a preço de reposição, está acima, está abaixo? Você falou um pouquinho dos lomos, como é que está hoje? Excelente pergunta, Elô. O custo de reposição, para ir um pouquinho mais no detalhe, eu vou responder a pergunta da Elô, o que envolve, né? É o custo do terreno, custo da obra, custo CEPAC ou ortoga, que é como se fosse uma aprovação da prefeitura para colocar aquela obra de pé, tá? Aqui na Faria Lima, no caso, a gente vai ter ativos negociando a 22, 23, 24 mil reais o metro quadrado, depende muito do ativo. No entanto, isso vai dar mais ou menos 20% do custo de reposição, que, a meu ver, ainda é vantajoso. Por que eu digo isso? Se a gente pegar um imóvel que a gente vai fazer do zero, vai levar pelo menos 3 anos aí para ficar pronto, né? Então, se a gente vai botar aí pelo menos uns 15% de custo de carrego do dinheiro. Aí, se a gente colocar mais riscos aí de execução de obra, como prêmio, e também potencial atraso de aprovação, acho que uns 20%, eu digo que até 20% de prêmio sobre o custo de reposição é um patamar que eu considero saudável. E os aluguéis ele ainda estão negociando a patamares deprimidos, né? Então, o que vai acontecer? Para a conta do incorporador fechar, o aluguel aqui na Faria Lima ele tem que ficar mais ou menos na casa de R$200 o metro quadrado. Então, para a gente ver novas ofertas entrando, o preço tem que estar nesse patamar. E não só isso, o terreno aqui é escasso, então não tem onde construir. Tem que liberar a CEPAC, e a prefeitura está trabalhando em cima disso. Então, acho que naturalmente a gente vai ter aí com a retomada do crescimento econômico esse aluguel passando R$200 aí para o próximo ano, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. E aqui eu vou tentar contrastar um pouco qual que é a vantagem de você investir no imóvel físico, né, comprar um apartamento, uma casa, etc., e um fundo imobiliário. Primeiro é a facilidade, né? Você consegue negociar à vista, parcelar, etc. Fundo imobiliário não dá para fazer isso. Você tem uma maior diversidade, você consegue comprar uma casa na praia, você consegue comprar um apartamento em São Paulo, ou então uma casa, sei lá, em Miami, etc. Esse é um mercado que ele é ausente de marcação a mercado. Então, a gente não vê aquele ativo sendo precificado na bolsa todo dia, que nem ações, por exemplo, e que nem fundo imobiliário. Então, isso traz uma segurança ao investidor, tá? Não que seja bom isso, mas traz uma segurança. E você tem uma maior liberdade na gestão do ativo. Você aluga para quem você quiser, quando você quiser. Vende e compra quando você quiser também. Qual que é a grande vantagem do fundo imobiliário? Você está diversificado em vários segmentos, várias classes de ativos dentro do segmento imobiliário, que seria papel, seria tijolo, seria um fundo de fundo, seria um fundo híbrido que combina papel com tijolo. Você tem vários segmentos imobiliários, galpão, laje corporativa, shopping center, agência bancária, hotel, e também vários locatários. Cada um desses ativos carrega vários locatários. No final do dia, você vai ter uma carteira muito pulverizada em ativos e ativos que também têm muitos locatários. Então, a saída de um único locatário vai impactar muito pouco o seu fluxo de caixa.
ao contrário do imóvel físico. É um mercado que você tem ampla liquidez, tem fundos que negociam mais de 4, 5 milhões de reais por dia. Para comprar é super fácil, que nem ação, né? Home broker, super simples. Aliás, tem muitas corretoras que isentam investidor de fundo imobiliário ou corretagem, tá, Elon? Ampla liquidez. Desculpa, já falei isso aqui. Você tem acesso aos melhores imóveis, pode comprar um ativo aqui em São Paulo, um ativo no Rio de Janeiro, pode comprar, por exemplo, o Shopping Parque Dom Pedro, que era da Sonai, agora junto com a Allianz. Você tem uma gestão profissional, então não precisa ficar preocupado em fazer alocação no contrato, então rescindir o contrato e é isento de IR. Então esse é um baita benefício aí para quem investe em fundo imobiliário. E aí falando um pouco sobre desvantagens de um e do outro. Qual que é a desvantagem do imóvel físico? O valor é expressivo, comprar um apartamento em São Paulo, mais ou menos R$1 milhão. Só isso aqui já travou grande parte do seu portfólio, do seu investimento. Tem todo o custo de transação, é corretora, é prefeitura, é cartório, baixa liquidez. Se quiser vender seu ativo, vai demorar, estaria pelo menos uns 6 meses. Fora a burocracia para conseguir executar isso. E precisa ter tempo também para tanto comprar e vender, quanto fazer a gestão do seu ativo e acaba no final do dia trazendo pouca diversidade ao seu portfólio, porque fica muito concentrado em 1, 2, 3 apartamentos. Do lado do fundo imobiliário, qual que é a desvantagem? Você vai ter pouca interferência na gestão. Claro, eu acho que isso é muito legal dos fundos imobiliários comparado com ações. Os investidores são mais unidos. Tá? Eu já vi muita coisa acontecer, é engraçado, porque 85% do mercado de fundo imobiliário é de pessoa física e eles são muito unidos, tem vários grupos assim, então eles acabam conseguindo interferir na gestão, mas você sozinho dificilmente consegue interferir na gestão de um fundo imobiliário. E também tem a marcação a mercado, então assim como é ações, ele fica todo dia sendo precificado na tela do computador. Tá? Daniel, só tenho até uma pergunta nessa linha, que é o seguinte: o controle de custos da gestão imobiliária, como é que se dá? E como é que o cotista pode acompanhar ou até obstar alguns custos excessivos? Excelente pergunta, Lô. Tem um relatório, que é o relatório mensal informativo, que os fundos imobiliários são obrigados a publicar, abrindo receita, custo, despesa, lucro, geração de caixa, assim como também eles precisam distribuir 95% do caixa gerado, né? Isso é legal, então volta para o bolso do cotista. Então você tem vários informativos, a gente mesmo aqui na RBR tem os informativos no nosso fundo imobiliário super detalhado, o que tem lá, o que a gente está gerando de receita, quais são as despesas, e aí é comparar com a média do mercado e ver se tem alguma coisa abusiva, né? Uma taxa de administração, por exemplo, acima de 1% para fundo imobiliário já seria algo bem salgado. Então, acho que é comparar com a média do mercado e, enfim, e trazer uma pauta para discussão numa assembleia. Isso aí é algo que acontece frequentemente, aliás, tá? Quando eu investi em fundo imobiliário, tem algumas gestoras que têm os relatórios no site delas, mas tem algumas que não. Tem algum lugar, tipo uma CVM, assim, na CVM tem os relatórios de todo mundo? É a Bovespa. Tá. A Bovespa tem um... Não vou me lembrar do endereço especificamente, mas tem um link lá que é fundos imobiliários e tem muita informação. Tá. Então, porque muitos gestores acabam não subindo no site, né, o que é bem ruim. Agora, elas precisam divulgar na Bovespa, então não tem como escapar. Então, lá tem as informações para quem quiser acessar. Tá bom, obrigada. Pode me interromper aqui, viu? Fica super à vontade, tá? Esse é um mercado que ele é muito incipiente no Brasil. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, 25% da população investe em REITs, que é Real Estate Investment Trust, que é fundo imobiliário, em outras palavras, com algumas pequeas diferenças. No Brasil, é 0,2% da população. É muito, muito ínfimo o patamar, o número de pessoas que investem em fundo imobiliário. Porém, isso vem crescendo exponencialmente, tá? E alguns fenômenos vêm auxiliando, né? Obviamente que a queda de juros talvez seja o principal deles,
mas a gente tem a desbancarização. Então, você tem várias plataformas hoje digitais fazendo esse trabalho de educação financeira, ou então, sei lá, um escritório de agente autônomo levando para o investidor essa opção. E educação financeira, assim como a Elo tem feito aí brilhantemente, levando ao investidor conhecimento no final do dia. Se a gente olha esses dois gráficos do lado direito, né, primeiro começando o gráfico de cima, a gente começa a ver um crescimento vindo de 2017. Então, por dia, negociava no fundo imobiliário, na Bolsa, 29 milhões de reais, que é muito pouco, né? Quanto negocia hoje na Bolsa? Ações, uns 15 bi, Elo? Não consigo te ouvir. Depende do dia, né? Com vol ou sem vol, mas é por aí, talvez um pouco mais. Na média, o quê? Uns 15 bi? Uns 10 para 12? 10 para 12? Então, o fundo imobiliário é muito inferior a isso, né? Mas vem crescendo. Pô, 2018, 46 milhões por dia. Hoje a gente está quase 80 milhões. Acredito que até o final do ano, se não der nenhum, se não azedar mais esse mercado, aí a gente deve chegar a 100 milhões de reais por dia. Então, é um crescimento exponencial. E olha quando a gente vê o número de investidores que está investindo em fundo imobiliário. A gente sai de um patamar mais ou menos de 100 mil em 2017, que seria esse gráfico aqui de baixo, para quase 400 mil investidores. A Bolsa deve ter o quê em ações? 1,5 mais ou menos? Deve ser, eu chutaria por aí, ou um pouco menos. Eu acredito até que em uns 3, 4 anos o fundo imobiliário vai passar o número de investidor em ação, tá, Elo? Essa é uma aposta minha. Faz sentido. Faz pelo menos um ano que eu estou nessa aposta aí. A gente tem, aliás, visto investidor institucional entrar nesse mercado. Então, isso acaba ampliando liquidez, uma coisa vai trazendo a outra, né? Mais investidor, mais liquidez, investidor pessoa física, mais liquidez, mais investidor institucional, mais liquidez, e é uma espiral ascendente. E como é que funciona esse mercado em termos de performance? Fundo imobiliário é muito correlacionado a juros, negativamente, algo em torno de 0,8, 0,9, tá? Então, quando a gente pega esse gráfico aqui de cima, que é nada mais que pegar o IFIX e comparar com a B35, quando a B35 começou a subir aqui em 2012, o IFIX começou a corrigir. Aí os juros caiu, né? Era Dilma, né? Tacou os juros para baixo, o imobiliário deu uma subidinha. A porrada mesmo, desculpa a palavra, mas ela veio aqui, ó. Quando a gente começou aquele movimento de queda da Selic, tal 14,25 em 2015, olha isso. O imobiliário só sobe, só sobe. Lembra como eu mostrei no segundo gráfico? O IFIX subiu mais de 70% aí ao longo desse tempo. Talvez a gente ainda tenha algum ganho aqui com os juros real caindo, né? Se vai saber continuar caindo mais um pouco, não sei o que ele espera, a gente pode ter mais ainda uma subida aqui de fundos imobiliários. Daniel, pode ter, além do, porque assim, você tem além da renda fixa, da situação da NTN-B, você tem a valorização dos imóveis mesmo como um todo. Isso pode garantir para a gente, mesmo depois que estabilize o queda de juros, pode ser que a gente veja mais uma pernadinha aí? Ou você acha... Excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, eu acredito que assim, a queda da B, assim, eu não sou economista, mas talvez seja um pouquinho limitado, então o ganho para valorização em cima de juros está limitado, porém a gente tem um crescimento econômico que não está precificado. O que é o crescimento econômico? É a vacância continuar caindo, tem bastante espaço para cair, porque para chegar a uma laje aqui, por exemplo, na Faria Lima, em São Paulo, isso aqui é depois de 2023. Tá? Então, naturalmente, o preço do aluguel vai subir. Então, o rendimento vai vir tanto pela queda de vacância quanto pelo aumento do preço do aluguel, né? Uma coisa está conectada na outra. A gente vê muito espaço para valorização ainda, mas, claro, não é aquela moleza que era 2 anos atrás, mas tem espaço para valorização. E olha que interessante aqui. Fundo imobiliário, desde 2010, que é o gráfico de baixo, isso aí, a linha azul aqui é fundo imobiliário, tá? Ele bateu tanto o IFIX quanto o CDI. E quanto o IMOB também, que é um índice que mede home builders, shopping center, etc. na bolsa, né? Tipo uma small cap. Então, só esse negócio é
quase uma linha reta. Poucos momentos ele perde do CDI, né? Na crise aqui ele ficou um pouco abaixo. Mas ele não tem uma volatilidade grande, isso que é legal. Sobe com pouca volatilidade. Hoje o spread com a B, líquida, tá? Porque aqui o fundo imobiliário não paga imposto de renda, então eu desconto imposto de renda, ele está a 300 bases. A média histórica é os 450, por aí. Mas como a gente está tendo um mercado mais líquido, mais gente entrando, nós tem espaço para esse spread comprimir. Até porque a gente tem um crescimento econômico que não está precificado aqui. Daniel, uma pergunta do Felipe Mesquita. Ele não paga imposto de renda sobre o rendimento, né? Como é que é o imposto de renda sobre ganho de capital? Excelente pergunta. Não paga imposto de renda sobre o rendimento, sobre ganho de capital é 20%. Tá? Tem aquele não importa qual o volume. Não tem aquele benefíciozinho em ações que a gente tem de... Não tem essa moleza aí. 20 mil lá, né? Não sei se é 20 ainda. É 20 mil, que já devia ser uns 50, mas... Devia ser uns 50, concordo. Tá bom, obrigada. Então, tem espaço para valorização no final do dia. Acho que esse aqui é o recado geral. Óbvio que esse mercado, a gente viu aí bolsa cair recentemente pra caramba. O fundo imobiliário caiu muito pouco, então deveria apanhar aqui no curto prazo, e não está acontecendo isso. Por que não está acontecendo isso? Porque é muita gente entrando em fundo imobiliário, tá? Então acaba suportando essa queda. E aqui quando a gente olha para dentro desse universo, quais são os tipos, né? Então a gente tem o tijolo, que é esse gráfico aqui de cima, que é 70% basicamente do mercado de fundo imobiliário. Se a gente quebra esse 70%, como é que está concentrado isso? 28% lá, isso está concentrado entre laje e shopping, né? 30% shopping, 28%, 30% laje, 28% shopping, na sequência vem galpão. O que eu acho que vai acontecer com essa pizza aqui? Galpão vai aumentar, laje, eu não vejo muito espaço para aumentar no curto prazo, e shopping pode ser que com os fundos de pensão tendo que vender ativos aí, e também a gente viu, por exemplo, a BR Malls já vendeu vários ativos para fundo imobiliário, esse percentual aqui aumente um pouquinho, mas acho que o movimento vem mais do galpão aqui embaixo, tá? Qual que é a vantagem disso? E aí a gente tem, desculpa, voltando aqui em cima, tem 16% em papel e 15%, está errada essa legenda, tá? Em fundo híbrido. Quais são os benefícios de se investir em cada uma dessas categorias aqui, né? Tijolo, a gente captura o ciclo econômico. Comprou uma laje, um shopping, você está muito exposto ao crescimento econômico do país, né? Mais demanda, sobe o aluguel. Você tem um laço do ativo físico no final do dia, porém ele tem uma alta volatilidade, diferentemente de um fundo de papel de CRI, por exemplo, que tem baixa volatilidade. Tá? Um fundo de papel, ele tem uma baixa volatilidade, ele negocia geralmente em linha com o valor patrimonial. Então, dificilmente você vai ver um fundo de papel apanhando muito, mesmo que o mercado esteja desabando. Tá? Geralmente negocia algo em torno de 4% a 5% prêmio / desconto em relação ao valor patrimonial. É isso que negocia um fundo de CRI, por exemplo, assumindo que não teve nenhum default lá dentro, não teve nenhuma perda lá dentro desse fundo. Fundo de papel ele é muito pulverizado, né? A gente tem um fundo de papel aqui que tem mais de 20 emissores dentro desse fundo, emissores esses que têm vários ativos colateralizados, então você está diversificando muito o seu risco no final do dia. E o fundo de papel geralmente tem um pouco mais liquidez que fundo de tijolo, tá? Isso não é uma regra geral, mas tem bastante fundo de papel com boa liquidez aí. Vou falar do fundo nosso, que negocia mais ou menos 2 ou 3 milhões de reais por dia. Tem um fundo da Kinect que negocia 4, 5 milhões de reais por dia, né? Então você tem fundos aí com muita liquidez. Historicamente, Daniel, só para abusar um pouquinho de você, como é que é default nisso? Assim, o que você já viu? Quantas vezes você viu default? Geralmente, quando tem default em fundo de papel, é o quê? 2, 3, 5, 12%? Como é que... Boa pergunta, Elô. Assim, eu já vi história de fraude, tá? O que é muito ruim. Isso aí foi um caso muito isolado.
era um ativo em Goiânia, de um fundo X aí do mercado, faz tempo isso. Então, você teve um pequeno histórico de fraude e histórico de, por exemplo, sei lá, se você tem uma incorporadora que quebrou no momento de crise e aquele estoque ele vai ser executado, né, que você tem a alienação fiduciária do ativo no final do dia, você pode ter que vender esse estoque num preço muito baixo, né? Isso seria um cenário muito, assim, catastrófico, muito recessivo, tá? Pensar numa perda de fundo imobiliário, quando eu vi alguma coisa na casa de 5% de write-off, Tá. não é algo representativo, mas são casos bem isolados, bem isolados. A gente mesmo tem um fundo aqui que comprou o CRI da Gafisa lá atrás, e a Gafisa entrou num problema, a gente sabe disso, e estamos recebendo o fluxo naturalmente. Sei lá, hoje tem menos de 1% de participação na nossa carteira. E até porque eu acho que a Gafisa agora está num momento melhor, né? Conseguiu fazer uma capitalização aí, então está um pouco menos pior, diria. Então, assim, tá tudo on track. E a gente acompanha muito o fluxo, né? A gente acompanha dia a dia o fluxo de recebimento. O dinheiro não pode cair na Gafisa. Ele cai numa conta de uma SPE específica para a gente receber. Vai ter uma securitizadora que faz a gestão disso. Tá? Geralmente seria uma fraude. Seria quase uma fraude. Esse recebível está sendo remunerado à incorporadora para depois vir para a gente. Não pode, tem que vir direto para a gente. Entendi. E geralmente fundo de papel tem esse tipo de estrutura. É sempre a SPE? Exatamente. Você tem uma securitizadora que vai ter uma conta específica para receber todo o fluxo de recebível daquele estoque, ou então um recebível performado mesmo, que esteja no balanço de uma incorporadora. Tá, obrigada. Imagina. E aí você tem também um fundo híbrido / fundos imobiliários ou carteira administrada aqui, vai. Fundo híbrido é uma combinação de tudo isso aqui, tijolo e papel, e o fundo de fundos imobiliários é um hedge fund que compra e vende fundos imobiliários de quaisquer tipos, né? E qual que é a grande vantagem de um fundo de fundos imobiliários? Ele tem acesso a uma oferta 476. 476 é uma oferta restrita a 50 investidores profissionais, ou então qualificados. Vou te dar um exemplo aqui. A gente entrou numa oferta de um fundo nosso, que é o fundo Alfa, da BR Malls. Quando a BR Malls vendeu esse portfólio recentemente, sabe, Elô? A gente entrou comprando esse portfólio a um cap de 10%. Tá? E aí você tira um de ADM, que é o BTG que estruturou, vai ser 9%. O shopping center hoje na Bolsa, ele negocia fundo imobiliário um cap de 6%. O que acontece? Daqui 6 meses, esse fundo ele vai fazer um IPO. Estou chutando aqui, tá? Mais ou menos 6 meses, pode demorar até um pouco mais. Quando ele fizer o IPO, ele vai ser um cap de 6%. Então aqui você tem um baita ganho de capital. Tem uma tira de, sei lá, 30%, 40%. Estruturalmente... A gente não tem acesso aqui diretamente. Eu e você, a gente não vai ter acesso. Um fundo de fundos imobiliários vai ter acesso a uma oferta dessa. Estruturalmente é assim que funciona? Primeiro faz uma oferta para institucional, para pegar mais dinheiro, ganhar corpo e aí fazer um IPO? Isso é muito comum, Elô. Muito comum. Tá? Muitos fundos nossos nasceram assim. Você faz uma 476, 100 milhões, 150 milhões ou até 50 milhões pequena. Esse fundo ganha histórico. E aí, lá na frente, você lista esse fundo. Daí, o investidor, que geralmente é um ultra-high que entra contigo, ele sai na 400. Entendi. Tá? Aqui, passando por cima, né? Como que eu analiso, como que eu identifico um bom fundo imobiliário? Primeiro, acho que tem que escolher qual que é o segmento que você vai atuar. Vai ser laje, vai ser shopping, vai ser galpão. Pode ser todos eles, tá? Mas talvez uma combinação de peso diferente faça muito sentido. Eu enxergo laje ainda muito bom para surfar, shopping, e na sequência vem galpão. Então a gente vai escolher qual o segmento. Escolher o segmento, qual região que eu vou comprar. Vou comprar São Paulo ou Rio de Janeiro.
Ah, vou comprar São Paulo. Tá, vou comprar São Paulo. Vou comprar qual bairro de São Paulo? Vou comprar uma Faria Lima ou uma Chucre Zaidan? Cada uma tem um momento diferente no mercado. A Chucre ainda tem uma vacância muito elevada. Tá? Teve uma entrega muito grande de laje. A Faria Lima não tem entrega. Não tem história, não tem, e a vacância está caindo absurdamente aqui. No Itaim, a vacância está quase zero já. Esse prédio que eu estou aqui, o exemplo clássico, esse prédio que eu estou, a gente entrou aqui no ano passado, pagamos R$ 70 o metro quadrado, tinha 30% de vacância, hoje esse prédio está 100% ocupado, com fila de espera, e o preço já está em 100. Tá? Então, esse é só um exemplo prático aqui do que está acontecendo. Escolher o segmento, tá, agora eu vou analisar o ativo. Pô, vou comprar um ativo AAA, super moderno, um ativo B, que é velho, tem 30, 40 anos de idade. Pode ser que faça sentido até comprar o B, dependendo do momento, tá? Talvez o A ficou muito caro. Então, você tem o prêmio do A contra o B, se ele for, sei lá, algo acima de 30%, talvez faça mais sentido você ir para um ativo B. Esse é um ativo que tem vacância física ou vacância financeira, né? Vacância física nada mais é, pô, o ativo está 50% vago. Essa é a vacância física. A vacância financeira quer dizer que o fluxo que ele está recebendo de aluguel, às vezes corresponde a uma vacância de 70%. Tá? Locatário, esse é um fundo multilocatário ou monolocatário? Você ter um fundo monolocatário, por exemplo, te traz muito risco. Né? Um exemplo clássico que a gente viu no mercado é o fundo Almirante, Torre Almirante no centro do Rio de Janeiro. A Petrobras tinha 100% desse ativo, em 2016 ela vagou, o fundo imobiliário despencou, caiu pela metade o valor. Você está num fundo que é monolocatário, você tem que estar num contrato atípico, assim, muito longo, e também com um locatário que tem um balanço muito forte, né, que consiga realmente te pagar o aluguel. Eu prefiro um fundo multilocatário. É um fundo que tem um contrato atípico ou atípico, né? O que é o contrato típico? O contrato típico é o contrato padrão. Tem vencimento em 5 anos e renovatório em 3. O contrato atípico é um contrato específico, geralmente contrato de 10 a 15 anos, né? Um sales and leaseback, por exemplo. Vamos fazer um BTS, né? Um build to suit, uma sadia, por um período de 10 anos. Vai ser um galpão com câmara fria, com uma especificidade para aquela empresa. Ela vai pagar você ao longo de 10 anos. Se no meio do caminho ela falar, vou sair desse ativo aqui, ela tem que te pagar em 5 anos. Ela fala, vou sair do ativo. Ela tem que pagar os 5 anos que ela te dê a venda de aluguel e trazer isso a valor presente. Tá? Tem benefícios e malefícios, vamos colocar assim, e está exposto a cada um deles. Um fundo típico é um fundo legal para você estar capturando o crescimento econômico, porque vai ter a renovatória do aluguel. Um fundo atípico é um fundo legal para você estar posicionado no momento excessivo. Vai começar a aumentar a vacância, quero estar num ativo que o locatário não vai sair. Eu vou ser penalizado, vou ter o meu fluxo de caixa aqui. Ou então num ambiente de queda de juros. Você já tem uma renda prevista e enquanto que a queda de juros está acontecendo. Né? Você vai abrindo um spread com uma B, por exemplo. O fundo de contrato atípico, eu não gosto muito de entrar num ativo que esteja, sei lá, 5 anos perto do vencimento, tá? Que foi o caso, por exemplo, de agência bancária aqui em São Paulo. Que esse, assim, primeiro que não dá para saber o que vai acontecer com esse segmento. Segundo, quanto mais perto você chega do vencimento do contrato, você não sabe se o cara vai renovar ou não contigo. E se ele não renovar, vai ser um problema, porque grande parte dos contratos atípicos são ativos muito específicos, então você vai estar muito limitado em termos de locatários, para alocar depois. Análise quantitativa, daí a gente pode fazer aqui uma análise relativa, né? No slide seguinte eu vou mostrar, tem um errinho aqui que eu vou explicar já, que eu coloquei shopping, deveria ser laje. A gente pode comparar, preço por metro quadrado de cada um dos ativos de uma determinada região. Qual que é a vacância deles, qual que é o yield que eles estão gerando, qual que é a TIR esperada, liquidez, o valuation, que é trazer o fluxo de caixa a valor presente, é o que ele mais sabe fazer, TIR, comparar a TIR de um fundo imobiliário com a B. Você tem uma TIR acima de uma B,
o que é um fundo que tem tiro acima de uma B, é um fundo que te traz valor, faz sentido estar posicionado nele. E aquilo que eu tinha falado anteriormente, se o preço do ativo é menor ou igual a 15% de um prêmio de custo de reposição, faz sentido você comprar um ativo pronto, senão faz sentido você fazer um ativo do zero, tá? Desenvolver um empreendimento do zero. Então, pensando aqui na análise relativa, aqui eu queria colocar laje, não shopping, tá? Porque é difícil a gente ver um shopping que tenha um mono. Na realidade, pode ser shopping, sim, que é monoativo, então pode ser. Então, vamos falar sobre o segmento de shopping. Pô, você tem vários tipos de fundo imobiliário. Um que tem vários shoppings, por exemplo, o 20 tem vários shoppings, o XPML, que é um fundo da XP, tem vários shoppings, ou então você pode ter um fundo que é monoativo, que tem um único shopping. Pátio Higienópolis é um fundo imobiliário, Parque Dom Pedro é um fundo imobiliário, o ABC Plaza é um fundo imobiliário. Então, você tem alguns fundos imobiliários que só tem um ativo lá dentro. Monoativo tem mais risco, multiativo, teoricamente, tem menos risco. A gente compara, por exemplo, o yield entre eles. Qual que está oferecendo mais yield? Aqui, no caso, tem dois fundos aqui que estão oferecendo mais yield, né? O Shopping A e o Shopping D. NOI por metro quadrado, você compara entre eles. Qual que me gera mais NOI por metro quadrado? E no caso seria o Shopping C e o Shopping D. Vacância, qual deles tem uma menor vacância? Shopping C e o Shopping D. Qual que é a liquidez média diária de cada um deles? Shopping B e o Shopping D têm uma liquidez muito boa. Então, no final, você junta isso tudo e chega à conclusão que o mais atrativo é o Shopping D, que combina, é um fundo multiativo, menos risco, tem o dividend yield anualizado melhor, gera mais NOI, a vacância dele tende a ser menor e tem uma liquidez média diária muito boa. Então, na análise relativa, essa é uma forma da gente ver qual que é a melhor opção de um fundo de shopping, por exemplo. Tá? Isso aqui é só um exemplo prático. Como é que eu faço o valuation de um fundo imobiliário quando eu trago a valor presente, né? Qual que é a taxa de desconto que eu uso, né? Que é muito diferente um pouco diferente de ações. Eu uso a B, tá? Então aqui eu coloquei a B 2050, eu acho que ela deve estar mais que isso aqui, não sei. 3,50, um PCA estimado de 3,50. Eu desconto 15% de IR, porque fundo imobiliário não tem IR, uma B tem IR. Então, eu chego numa NB real e líquida, que está a fórmula, de 2,5% ao ano. Tá? Não tem inflação aqui, pessoal. Aí eu adiciono alguns riscos, alguns prêmios de riscos aqui. Eu coloco um risco de crédito, então, dependendo do fundo imobiliário, ele pode ter mais ou menos risco de crédito. Você tem um fundo que tem vários locatários, você tem baixo risco de crédito. Você tem fundos que têm locatários que têm um balanço muito forte, você tem baixo risco de crédito. E a recíproca é verdadeira também. Vacância. Quanto mais ativo nesse fundo, menos risco de vacância. Quanto menos ativo, mais risco de vacância. Se é um fundo monolocatário, mais risco de vacância. Se é um fundo multilocatário, menos risco de vacância. Risco de liquidez. Se é um fundo que negocia acima de R$1 milhão por dia, é um fundo que tem pouco risco de liquidez. Você vai conseguir comprar e vender muito facilmente. Se é um fundo que negocia R$100 mil por dia, vai ter bastante dificuldade para entrar e sair da posição. E aí aqui um risco de renda variável, que é a volatilidade normal dos papéis. Então, hoje, na média, aqui no fundo imobiliário deveria ter alguma coisa entre 4,5%, 5,5% de taxa de desconto, tá? Real, hein? Isso aqui é real. Ô Daniel, só para alinhar, essa taxa de desconto, quando você coloca, quando você olha um ativo muito ruim, assim, qual que é o limite que ela chega? Esse prêmio aqui, ó, geralmente eu vario isso aqui de 0,25 a 200 bases, tá? Tá. Se a gente assumir que aqui é 200, 400, 600... E aqui, geralmente, eu uso meio, tá? 650 bases. Então, você teria mais 350 aqui, alguma coisa de 7%, vai. Entendi. Mas a maioria dos fundos hoje negocia a uma TIR bem maior, né? Real, você fala?
É, pelo que eu tenho ouvido, uma coisa mais próxima de perto de uns 8 ou não? 8 já é. Lembra que a gente tem eu coloquei aqui, a gente tem um spread, ó, os fundos hoje estão com spread com a B de uns 300 bases ainda, tá? É, entendi. Então, a gente ainda tem uma gordura aí em termos de juros. Se a gente colocar um crescimento muito forte pela frente, também tem mais espaço ainda para fundo imobiliário ir. Nos Estados Unidos, esse prêmio é de quanto, mais ou menos? Você tem... Boa pergunta, boa pergunta. Eu teria que verificar. Eu acho que um REIT lá negocia, depende do segmento, tá? Pegar um segmento multifamily, por exemplo, que é o mais seguro, ele negocia 450 bases. Tá. Esse Treasury está uns 2,5, 200 bases aí mais ou menos, né? Ou tá 200? Está 200 bases a Treasury, né? Então 250 bases da Treasury. Tá bom. Tá. Obrigada. Aliás, até um ponto interessante, eu fui numa apresentação esses dias, semana passada, veio o maior research independente dos Estados Unidos veio para o Brasil, participou de um evento aqui do setor imobiliário. Eles trouxeram um gráfico que eu achei muito interessante, eles colocaram um período de 1 ano, de 5 anos e 20 anos, comparando o S&P com o IFIX lá de fora. Todos os períodos também bateu. Então, o REIT também outperforma lá nos Estados Unidos. Eu coloquei no meu Twitter esses dias. Provocação para você que gosta muito de ações. E aqui, para encerrar sobre fundo imobiliário, reflexões, né? Fundo imobiliário não considera uma classe de ativo. É simplesmente um veículo para você acessar um ativo no final do dia, tá? Classe de ativo é ação, é moeda, é commodity, isso é classe de ativo. Fundo imobiliário é um veículo, né? Isento de imposto de renda e com boa liquidez. Aí a gente tem dois ambientes muito diferentes, fundo de CRI versus fundo de tijolo. Fundo de CRI é muito parecido com renda fixa, negocia com um pequeno prêmio de desconto em relação ao valor patrimonial. Fundo de tijolo já é algo mais volátil, mais arriscado, vai muito com o crescimento do país. Um fundo imobiliário, eu coloco isso aqui, que eu acho muito importante, não deve ser precificado pelo rendimento, tá? Por quê? A gente pode ter alguns traps ali, algumas armadilhas. A gente pegar um fundo que hoje paga, sei lá, 70 centavos, um fundo que custa R$100 na bolsa, paga 70 centavos por mês de rendimento, quanto a média do mercado deve estar uns 50 centavos, é estranho, tá? Você pode ter várias coisas acontecendo ali. Pode ser um fundo que é contrato atípico, está chegando muito perto do final, para expirar o contrato, aí esses 70 centavos vira zero do dia para a noite. Ou pode ser um fundo que o locatário anunciou que vai sair e você não sabe ainda. E aí você vai ter multa de rescisão de contrato, etc., mas depois de 3 meses esse negócio vai virar zero. Então não pode olhar fundo imobiliário baseado no dividendo, tá? Muita gente pega o dividendo do mês, multiplica por 2, compara isso com a B e fala, nossa, esse negócio está atrativo. Não pode. Tem que olhar no detalhe, entender a vida daquele ativo, daquele fundo imobiliário. Se a gente fosse comprar um CDB por taxa, né? Um CDB que oferece lá 150% do CDI, é meio esquisito, né? Então a mesma lógica é para fundo imobiliário. Aqui só, mais ou menos o que eu já falei, né? O mercado precifica, infelizmente, muito fundo imobiliário baseado em dividendo, não está certo, está errado. E o dividendo by rendimento ele é a consequência da performance do fundo ao longo do tempo. Se tiver um fundo que vai ter queda de vacância, vai ter reajuste do aluguel para cima, naturalmente esse fundo vai performar a média da indústria ao médio e longo prazo. Tá? Então, somente alguns pontos de reflexões para quem investe ou pretende investir em fundo imobiliário. Vamos lá. Nessa linha, quando você tem uma empresa que tem um fato relevante, ela precisa divulgar. Como é que funciona, por exemplo, essa história do contrato que não vai renovar? O que precisa ser divulgado e o que não precisa dentro dos fundos imobiliários? Do contrato que vai expirar, ela não precisa, teoricamente, divulgar, porque em algum momento ela colocou, quando ela assinou o contrato, o prazo, o valor, etc. Né? Então,
ela avisou isso ao cotista. Por isso que é importante o acompanhamento. O que geralmente é um fato relevante? Pô, um fundo de shopping center fez uma aquisição nova. Então tem que divulgar. Puto, tem um fundo, é difícil acontecer, tomou dívida. Tem que comunicar o mercado. Então, são fatos que podem mexer no papel, assim como a ação, tá? Eu não digo que são fatos específicos, eu não vou saber descrever quais são eles, mas esses são alguns exemplos de comunicados que a gente teria que soltar para o investidor se a gente fosse, por exemplo, sei lá, fechamos um CRI muito relevante no portfólio, a gente tem que comunicar. Então, acho que isso também depende muito de gestor para gestor. Tem gestor que talvez não seja muito, como pode dizer, consciente e não publica isso, que é muito raro, tá? Mas se a CVM barra Bovespa pegar, vai ser um grande problema. Tá. Segue mais ou menos a mesma regra. E assim, o mercado de fundo imobiliário tem muita pessoa física que é extremamente ativa, sabe? Os caras ficam muito em cima das gestoras. Então, se não fizer o trabalho direitinho, vai ter problema, tá? Tá bom, vamos ver se a gente ensina o pessoal de bolsa. Precisa, viu? Eu vou te falar que o pessoal de fundo imobiliário é muito unido. É incrível isso. Bom, então, assim, encerrando o fundo imobiliário, antes da gente entrar em incorporadora, quer fazer perguntas disso? Deixa eu botar aqui as perguntas. Vamos lá. A pergunta é se tem uma discussão sobre o momento no ciclo e a gente já está chegando no otimista, pergunta do Heriberto. Será que vale ainda entrar ou a gente espera uma nova rodada de alta de Selic? Bom, eu vou deixar a parte da Selic com você. Vai que ainda caia, né? Vai que ainda caia. Eu acho assim, se a gente continuar com o cenário de juros baixos para frente, o que é super esperado, o fundo imobiliário vai continuar subindo, tá? Claro, no curto prazo a gente pode ter alguma volatilidade, até mesmo porque a bolsa caiu bem. O fundo imobiliário quase não caiu. Então, eu imagino que deveria ter alguma movimentação aqui, alguma perda de fundo imobiliário. Mas você, investidor, que quer estar posicionado mirando médio e longo prazo, você pode comprar hoje, amanhã, acho que não importa. Você vai ganhar dinheiro a médio e longo prazo nesse negócio. Tá? Acho que é escolher uma boa gestora, escolher um bom ativo, fazer uma boa diligência para estar tranquilo do que você comprou. Então, acho que isso é algo muito importante para quem quer comprar fundo imobiliário. A gente tem um fundo de fundos aqui, por exemplo, que foi lançado em 2015, que ele outperforma a indústria desde então, tá? Faz 4 anos aí que vem batendo no CDI fixo de longe. Tem um fundo de papel que também está muito acima do CDI ao longo do tempo. Então, assim, acho que você tem que escolher uma boa gestora e também um bom fundo para estar posicionado. Um portfólio ideal, um portfólio normal de FIIs deveria ser composto por quais classes e mais ou menos que tipo de proporções iguais, ou se teria um pouco mais em... Pensando... Eu acho que para quem quer começar, é legal começar até pelo papel, sabe? Porque tem baixa vol, assim, então traz um conforto maior. Meus alunos são investidores de bolsa. Então começa com tijolo. Começa com tijolo. Então vai, fundo... Eu acho que sim, uma carteira equilibrada depende muito do perfil de cada um e do portfólio de cada um. Mas, sei lá, 60% tijolo ou 65% tijolo e 35% papel, eu acho que é uma boa combinação, tá? E aí, de fundos de 5 a 10, acho que 10 no máximo. E tijolo é misturado entre shopping, galpão, enfim. Exato, aí você pode ter uma combinação de tudo isso, né? Você pode ter fundo de shopping, galpão, laje corporativa. Não recomendaria, por exemplo, agência bancária. Estou fora desse negócio. A gente está fora. Tá. Outra, correlação com o valor patrimonial divulgado pela empresa, pelo fundo. Em geral, é altíssimo ou isso geralmente demora para especificar? Tem que esperar aparecer vacância, resolver vacância, outras coisas?
Excelente pergunta. Do lado do fundo de papel, ele é muito correlacionado, ele é muito em linha, né? Então, você vai ter momentos de prêmio, momentos de desconto. Então, aqui eu acho que é uma métrica bem legal para você ver se está barato ou não um fundo imobiliário de papel, olhar o desconto ou prêmio sobre o valor patrimonial. Fundo de tijolo, olha, por mais que eu acho que é uma métrica que vale a pena olhar, a gente não considera muito isso na nossa análise, tá? Porque, primeiro que você tem aí consultorias que são contratadas para precificar um ativo, então você tem um viés natural aqui, geralmente está precificando para cima, né? Por outro lado, você tem muitos ativos que faz tempo que não foram reprecificados, que é o que está acontecendo agora. Então, você vai ver o ativo na bolsa está com um prêmio lá de 20% em relação ao valor patrimonial, que pode parecer esquisito, mas não é esquisito. Então, é uma métrica que acho que ao longo do tempo as coisas meio que se conversam, mas não consideraria isso muito na hora de avaliar um ativo, tá? Tá bom. Obrigada, Rafael, pelas perguntas. Mais uma. Você tinha falado no estoque de imóveis de 12 meses em São Paulo. Legal. Vamos Isso inclui estoque de instituição imobiliária, principalmente os da Caixa, por todos os problemas que teve, ou é só o que está nas incorporadoras? Isso é um dado do Secov que todas as incorporadoras publicam. Eu acho que boa pergunta, eu não sei se nesse estoque tem o imóveis da Caixa, tá? Tá. Não sei. Porque esses imóveis da Caixa geralmente são imóveis que vão parar em leilão, né? Eu acho que eles não estão nessa conta. Tá. E gestor faz swap em CDI? Vocês fazem algum tipo de outros? Ou geralmente os fundos imobiliários são mais plain vanilla? É mais plain vanilla, viu, Elo? A gente não faz swap aqui, não. Monta posição. Tem muito block trade que a gente executa aqui. O fundo imobiliário, o mercado é ineficiente, então você consegue ganhar dinheiro em cima do mercado. Isso é bem factível, tá? Ações é muito mais complicado. Então, dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário, viu? Mesmo com movimentos de curto prazo. Mas que eu recomendo, acho que para fazer esse movimento tem que ser uma gestora mesmo. Mas o investidor pessoal físico consegue também fazer trades aí. E aí, se for fazer trade, eu iria em fundos que tem bastante liquidez e depois que o investidor tem bastante conhecimento do mercado também. Tá. Outra, com esse mercado se mostrando positivo, quando tem novas emissões, o ratê é muito baixa, as pessoas acabam levando pouco e acaba caindo na sequência. Isso a gente considera uma oportunidade? Tipo, fecha os olhos, espera vir depois? Como que você enxerga esse tipo de pós-oferta? É uma excelente pergunta essa. Quem fez? A Larissa. Oi, Larissa, excelente pergunta. A gente está tendo muito investidor entrando em fundo imobiliário. Você viu, quase 400 mil pessoas investem hoje. O que acontece? Quando vai ter reserva de fundo de uma oferta, tem muita gente que oversubscribe, né? Assim como era na Bolsa em ações no passado. Então, o cara tem, sei lá, 10 mil reais, ele pede 30 mil. E acaba que a corretora não faz esse filtro. Então, não é uma demanda real que a gente está vendo. Tem muita coisa ali que não é demanda, tá? Isso deveria ser corrigido pela Bolsa ao longo do tempo. Tem algum mecanismo de controlar isso por parte das corretoras. Qual que é o problema? O problema é quando você tem um fundo que faz uma emissão com um valor muito abaixo da Bolsa. E aí, o que acontece naturalmente? Os investidores, eles vão subscreverem, porque eles querem tacar o preço médio deles lá para baixo, para depois ver esse movimento de correção e daí ou sair, geralmente até sai da posição. Muita gente que opera dessa forma. Infelizmente, tem gestora que não é responsável, faz uma emissão num valor muito, muito baixo, justamente para garantir a oferta. Tá? A gente aqui, se tem uma posição num fundo desses e a gestora faz isso, nossa, a gente vai na jugular. Caras, não pode, sabe? Tem que ser, você não pode ser desonesto com o seu cotista atual, tem que ter um bom senso na hora de fazer uma emissão de cotas. Então, assim, minha primeira sugestão
faça um filtro de quem são os bons gestores. Tá? Faça um filtro de quem são os bons gestores. E aí, se for um bom gestor, eu recomendo entrar na oferta. Acho que ainda tem bastante coisa boa vindo no mercado. Mas, óbvio que lá na frente, tendo mais escassez de ativos, daí tem que ter mais cuidado, tá? Boa, isso é importante. Faça um filtro em geral para serem bons gestores, bom management de empresa. A governança corporativa faz muita diferença. Faz muita diferença, muita diferença. Duas perguntas sobre tributações de dividendos, uma do Rodrigo e uma do Fabiano. Quais são as chances de alguma reforma pegar em cima desses dividendos de fundos imobiliários? A pergunta sempre vem. Olha, chegou-se a falar sobre isso. Esse é um tema que está meio morno, eu diria. Eu não acho que vai ter, tá? Se tiver, eu acho que tem que ter geral, não só CRI. Tem que ser também CRA, debênture incentivada. Acho que tem que ser across the board. E se for across the board, eu acho que é justo, tá? O que vai acontecer no final do dia? A gente vai cobrar um spread maior na hora de estruturar um CRI, por exemplo. Acho que viria muito para CRI, tá? Para tijolo também pode vir, mas eu acho que vem mais para CRI se vier. E, naturalmente, o mercado tenderia a cair um pouco, mas uma parte disso, eu diria que se vier across the board, seria suavizado. Acho que é isso que vai acontecer. Oremos, né? Oremos. Até que ponto ter vacância interessante para o fundo? Porque vacância zero faz sentido? Ou é sempre bom ter um pouquinho lá? Faz sentido você comprar um fundo de vacância 0%. Se for um fundo que esteja abaixo do custo de posição dele, numa região que você está vendo a vacância cair muito forte, e que você tem uma tendência de recuperação de vacância daquele ativo, né, principalmente se for um AAA, para um ativo novo, faz muito sentido. A gente chegou a surfar fundos no mercado fazendo esse movimento. É que eu acho que hoje está difícil encontrar um fundo com uma vacância muito alta numa região que está tendo uma recuperação de demanda. Tá difícil achar isso. E que também esteja abaixo do custo de reposição. Isso aí geralmente é muito oportunístico para momentos específicos, como excessivo, assim, por exemplo. Nem Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, você tem alguns ativos lá que tem muita vacância, tá? Ativos no centro. Eu acho que se você apostar e vai ter uma retomada, eu não sei como é que você está vendo o setor de óleo e gás, eu não olho esse setor. Vai ter um leilãozão agora em outubro e eles querem tudo. Eles querem botar tudo que dá nesse leilãozão. Então... Não, assim, se você tiver estômago para aguentar, tem alguns fundos aí, o Almirante, tem o Torre Almirante, o edifício Galeria, não estou recomendando aqui, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada, tá? A gente vira e mexe, está olhando para ver se faz sentido ou não se posicionar. Agora, lembre que se você tiver uma multinacional que decidiu investir no Brasil, até esse cara mudar para cá são uns 2 anos. Então, não é um movimento do dia para a noite. Quando você vai comprar um fundo que tem vacância muito alta, é muito importante você ver a posição de caixa dele. Esse fundo vai queimar caixa pagando condomínio e IPTU. Se esse fundo não tiver um caixa suficiente para pagar ao longo dos próximos 15, 18 meses, o que vai acontecer? Na sequência, ele vai fazer uma emissão de cota. Fazendo a emissão de cota, provavelmente vai ser pouco abaixo do que está sendo cotado na bolsa. Aí o fundo vai apanhar. Então, tem que ficar atento a isso. E uma última pergunta. Conflito de interesse entre gestor e cotistas. Por exemplo, tem um fundo que performou bem, tem uma oportunidade de vender um ativo num preço decente, mas aí isso seria uma taxa, tem que distribuir uma parte relevante disso e, obviamente, menos taxa de administração. Isso a gente já viu acontecer, inclusive em fundo grande. Isso é frequente ou é bem raro? Eu acho que isso acontece mais quando é um fundo de tijolo. Tá? Um fundo de tijolo ele pode estar, por exemplo, no momento que o mercado chegou no oversupply. E a gente vai ver queda aumentar a vacância e o preço do aluguel cair. Então, aquele fundo vai perder valor. Qual seria o ideal de fazer? Vender o ativo. E vende o ativo no mercado, põe o dinheiro em caixa, e aí ele pode distribuir isso para o cotista.
Qual que é o conflito de interesse? O cara fala, pô, se eu distribuir isso para o cotista, o meu valor de mercado vai cair, eu vou ter menos ADM. Isso seria um conflito de interesse. Pode ser que tenham gestores que, ao longo desses últimos anos, não venderam ativos por conta disso. Mas teve gestores que venderam e distribuíram o caixa para o investidor. Tá? Isso seria um potencial conflito de interesse. Outro conflito de interesse será, pô, se falar que um fundo de... Não que seja um conflito de interesse, mas um fundo da casa que tem um outro fundo dentro dele. Isso pode acontecer, mas não necessariamente é um conflito de interesse. Pode ser que seja um fundo esteja barato na bolsa mesmo. Qual outro exemplo? O fundo não distribui o rendimento, ele tem que distribuir, não tem como não distribuir, porque ele é forçado por lei. 95% do rendimento do caixa gerado tem que ir para o investidor. Eu acho que o maior conflito estaria no fato dele identificar que o momento está bom para vender o ativo e não vender para não perder PL. Tá bom. Vamos lá, pode seguir. Acabamos aqui as perguntas. Vamos para... Vamos. Tá. Então, agora mudando aqui totalmente, assim, quase totalmente, indo para ações agora, pensando em incorporadoras, tá? E aqui eu vou falar tanto de baixa renda, média e alta renda. Não vou entrar especificamente em nenhuma incorporadora. Eu não estou updated nos assuntos, mas eu queria passar uma visão geral de como que eu penso, né? Primeira coisa, média e alta renda são bichos completamente diferentes. O funding é diferente, a venda é diferente, a obra é diferente, o repasse é diferente. Tudo é diferente. Você tem uma empresa que combina média renda, média e alta renda com baixa renda, não funciona e a gente viu isso acontecer. Gafisa foi um problema, que depois spin-offata ainda, PDG, Posse, teve outras. Todas que tiveram média e alta renda, quase todas tiveram um problema durante a crise, porque é ineficiente esse negócio. Tem que ser ou a média e alta renda ou a baixa renda. Aqui você já consegue filtrar algumas. A média e alta renda não tem economia de escala. Se a gente começar a ver incorporadora voltando a lançar em vários estados do Brasil, isso vai ser um problema. Não tem como controlar obra em diversas regiões com diversos parceiros diferentes. Isso já vimos na história. Se acontecer, vai ser problema. Prefiro uma incorporadora muito focada na região que ela atua. Isso para média e alta renda. Para baixa renda, aí já é diferente. Baixa renda tem economia de escala, tá? E a gente pode ver, por exemplo, tanto a MRV quanto a Tenda. Isso é um modelo muito padronizado. As obras acontecem muito rápido, a maioria é por modelo de forma. Então, eu acredito assim, baixa renda tem economia de escala, média e alta renda não tem economia de escala. Por isso que eu coloquei deseconomia de escala. Quais são os riscos da média e alta renda e quais são os riscos da baixa renda? Média e alta renda geralmente tem maior competição. Nosso maior medo aqui, por exemplo, a gente incorpora empreendimento residencial em São Paulo, tá? A gente investe. Se começar a ter IPO de incorporadora, o que vai acontecer? O preço de terreno vai inflar. O preço de terreno inflar vai reduzir a margem. Tá? A gente tem esse receio aqui dentro. A concorrência aqui em São Paulo é alta. Você tem uma menor previsibilidade de caixa. O ciclo de uma hora de média e alta renda é mais longo que de uma baixa renda. Não só isso, você coloca muito caixa ao longo da obra que não foi fundeado por uma venda que você fez. A baixa renda, você vendeu a unidade, ela vai para o banco começa a te pagar já. A média e alta renda, você vendeu a unidade, você vai repassar esse negócio para o banco só quando estiver pronto. Isso é como funciona hoje, como funcionou nos últimos anos. Pode ser que tenha uma mudança. A gente vê transferência de imóvel na planta para o banco. Seria ótimo isso para o segmento de média e alta renda. Então, a previsibilidade de caixa na média e alta renda é muito baixa. Geralmente, ela acontece no momento final do ciclo. Qual que é o risco da baixa renda? O FGTS. A gente não sabe se o FGTS vai conseguir fundear baixa renda próximo, 10 anos. Por que isso? A gente, teve cada hora
já foram dois anúncios de saque do FGTS, né? Então, é menos funding para o setor imobiliário. Por mais que eles falam que tem funding, começa a colocar em risco esse negócio. O número de desempregados hoje do país está super alto. Se tiver alguma mudança em termos de taxa de juros de fundo de empréstimo do FGTS para as incorporadoras, que era uma pauta do Maia no passado, isso vai causar algum problema. Eu não estou falando para não comprar baixa renda, só estou alertando quais são os riscos aqui. E estouro de obra, acho que é o maior risco aqui da baixa renda também. Como a baixa renda você não pode corrigir o preço, né, ele é dado, a variável que você não vai ter controle no ambiente de crescimento econômico vai ser o custo, tá? O custo subir vai pressionar a sua margem no final do dia. A média alta renda, o incorporador consegue passar isso para a ponta final, que é o consumidor. Então, a baixa renda não consegue fazer esse repasse. Por outro lado, eu diria que a baixa renda de tudo isso aqui é o mais previsível, tá? O que tem menos risco. E é sempre importante, pô, vou ver uma incorporadora, pô, onde que ela, qual que é o VGV de lançamento dela? Olhar o histórico desse VGV de lançamento, ver quanto isso vale do PL. Eu coloquei até no final dessa apresentação, eu dificilmente compraria uma incorporadora que está lançando mais de uma vez e meia patrimônio líquido, tá? Eu acho que fica muito arriscado. A gente viu isso no passado e elas quebraram. Qual que é a localidade de atuação? Pô, é uma incorporadora que está em vários mercados ou mercados específicos? Aqui é mais para a gente tentar analisar qual que é o movimento que essa incorporadora está fazendo. Tá? Não tem nenhuma análise específica para eu detalhar aqui. Ela está lançando mais SPPE ou ela está lançando mais Minha Casa Minha Vida? SPPE é média alta renda, tá, pessoal? Vendas contratadas. Sempre olhar tanto a venda bruta quanto a venda líquida. A venda líquida nada mais é que a venda bruta menos o distrato. O distrato é quando a unidade ela volta para o incorporador, né? O comprador chega no final, ele fala, não vou ficar com essa unidade, ela volta para o estoque do incorporador, ele vai ter que vender isso provavelmente num preço abaixo do que ele vendeu no passado. Então, isso vai causar um prejuízo. Velocidade de vendas. Velocidade de vendas, acho que uma velocidade de vendas que vale a pena começar a monitorar, dia saudável, é acima de 20% ao trimestre, tá? E ao ano, pelo menos acima de 50%. Eu acho que essa é uma velocidade muito boa. E aí eu acho que é legal ver a velocidade de vendas tanto do estoque quanto do lançamento. Tem incorporadora que divulga os dois, tem incorporadora que não divulga. Uma velocidade de lançamentos de 40%, 50% é muito saudável. De 25% é muito ruim. Rendimento meio que micou. Estoques, um estoque que seja vendido numa velocidade de 10% é uma velocidade relativamente boa, tá? Isso por trimestre, estou falando, tá, Edu? Estoque, analisar o estoque. Pô, é uma incorporadora que tem mais estoque pronto, mais estoque em construção. Se ela tem mais estoque pronto, ela pode monetizar mais dinheiro para o caixa. Se ela tem mais estoque em construção, ela vai ter que gastar mais dinheiro com obra. Tá? Em contrapartida, geralmente, o estoque pronto ele vai facilitar você ganhar margem ao longo do tempo, tá? Porque ele, provavelmente ele não vai ser precificado aqui na venda com um valor baixo. Ao contrário, estoque pronto, quando você vende, geralmente a sua margem ela é menor. Aonde está localizado esse estoque? Quantos meses de venda? Acho que esse aqui o Dário se perguntou, né? Uma incorporadora que tem abaixo de 12 meses de venda de estoque, é uma incorporadora que pode lançar. Tem bastante espaço para lançar ainda. Se acima de 15 meses de venda, já é um patamar que me preocupa. Então, você, investidor, quando analisa o estoque de uma incorporadora, pega o que ela tem de estoque, divide pela venda dos últimos 12 meses. Se esse número for maior que 12, começa a acender a luz amarela, tá? Se for menor, é porque é uma incorporadora que está com um estoque super saudável. Em contrapartida, você tem que saber se ela tem land bank para lançar. Então, se ela não tem land bank, algumas não trabalham muito com land bank, tá? São poucas. Aí tem que entender a cabeça do management, como é que ele vai fazer essa gestão do land bank.
próprio Land Bank, analisar o que é permuta física, o que é permuta financeira, o que é cash, como é que é a movimentação desse Land Bank ao longo do ano, qual terreno foi destratado, qual terreno foi adquirido, o que foi opcionado. Estou tentando passar por cima aqui, viu, Elo? Porque se eu mostrar no release como é que eu analisaria, fica mais difícil. São pontos operacionais que eu olharia. E aí aqui, passar mais rapidamente, margem bruta. Isso aí eu ensinei para eles. Volta só pro receita apropriar, quer ver? Segue lá. Passa só receita apropriar, que é importante, e o ajuste pela dívida, valor patrimonial, só. O resto eles conhecem. Espero. Dívida líquida supera, eu falo também, não precisa. Discute ele, mais a discussão. Receita apropriar, o que é isso aqui? É uma venda que você fez, mas não evoluiu obra em cima dela. Tá? Por que é importante você olhar a receita apropriar? Geralmente ela indica o que vai acontecer com o receitamento futuro da empresa. Não olhar somente a receita, olhar também a margem dela. No passado, eu lembro que eu olhava muito algumas empresas específicas e eu via que o lucro a apropriar, a margem estava caindo muito. E quando eu olhava as projeções dos analistas, a margem subia. E para mim não fazia muito sentido aquilo. Então eu shorteava o papel, tá? Então, naturalmente, tanto receita quanto margem para baixo é um indicativo que os próximos resultados de uma determinada incorporadora vai piorar muito, tá? Então, isso é algo bem relevante de se olhar. Dívida sobre PL, eu gosto muito desse indicador porque eu digo assim, uma empresa que está lançando acima de 1,5 vezes valor patrimônio líquido e tem uma dívida líquida sobre patrimônio líquido acima de 50%, é um sinal que vai dar problema. Tá? Então, dívida líquida acima de 50% já acende a luz amarela. Não sou muito comprador desse negócio. Abaixo disso, acho que é um patamar bastante tranquilo para as incorporadoras estarem lançando. Tá? Mas sempre respeitando 1,5 vezes PL, em termos de lançamento. E aí, que para o final, aí acabou. O que eu aprendi sobre as incorporadoras? Eu acho que a melhor combinação é você ter um incorporador nato, né? Pega o Zarzur, com um bom time financeiro, que é o Emílio. Isso aqui é uma incorporadora super justa. Não adianta você ter um cara que é incorporador nato, mas não está preocupado com a alavancagem financeira da empresa. Tem que ser uma combinação dos dois. Economia versus deseconomia de escala. Baixa renda, eu acredito nesse discurso. Média e alta renda, eu não acredito. Se a gente vê incorporadora de média e alta renda diversificando os seus lançamentos a médio e longo prazo, acende muita luz amarela. Alavancagem financeira sempre abaixo de 50%, dívida líquida sobre PL. Estoque abaixo de 15 meses de venda, o ideal são 12. E o lançamento, como eu falei anteriormente, no máximo aí 1,5 vezes o PL. Acima disso aí é problema. Por fim, fundamentos do setor, acho que o segmento de incorporação vai ter bons anos pela frente, confiança do consumidor voltou forte depois da aprovação da Previdência, por mais que não tenha passado no Senado ainda. Os juros aí, acho que nunca tiveram tão baixos e acho que essa mudança que a gente viu da Caixa recentemente de atrelar os juros imobiliários à inflação e não ser mais TR, barateou muito para o comprador no final do dia. A cada 1% de queda na taxa de juros aumenta em 8% o poder de compra do consumidor. Os preços de imóveis ainda estão deprimidos, não tem espaço para valorização imóvel residencial, e hoje em dia a gente vê aí pessoas com mais renda, menos endividamento. No final do dia, eu digo, tem um índice que eu sempre calculava e ele funcionava muito bem, que é o affordability. Ele levava em conta a renda, os juros, o LTV dos bancos e o preço dos imóveis. Quando ele estava abaixo de 1, era um patamar muito estava saudável as pessoas comprarem imóvel, então o mercado, teoricamente, estava num momento ainda bom. Acima de 1 ficava perigoso. Hoje eu considero que o mercado está tranquilo, tem espaço para valorização. Retomada do funding, poupança
depois de ter vários anos de saque, em 2015, 2016 especialmente, voltou a ter crescimento. Recentemente acabaram tendo algumas saídas, mas ainda está tranquilo. Os bancos têm hoje funding para dar crédito. No passado não tinham funding, então isso me deixa mais tranquilo. E o surgimento de créditos alternativos, como por exemplo, eu acho que daqui a pouco a gente vai ver fundo imobiliário de CRI financiando o comprador de imóvel, entendeu? Isso vai baratear ainda mais o custo no final do dia. O estoque está em patamar saudável, especialmente em São Paulo, e também teve a aprovação da regra do distrato, que era o terror aí das incorporadoras. Vamos saber o que vai acontecer quando concluir um empreendimento. Se você consegue realmente repassar a sua unidade ao banco, ou se ela vai voltar a ser estoque. Uma regra do jogo definida, eu acho que a gente vai ter muito menos distrato pela frente. Naturalmente, as incorporadoras não devem ver o problema, terem o problema que elas tiveram no passado. Então, a gente vai ver expansão de receita, aumento de margem e alavancagem financeira ainda confortável, porque muitas delas estão com bastante caixa. Então, eu acho que a incorporadora deve ainda subir, mas eu acho que negociar acima de 3 vezes price to book é algo que me incomodaria muito, tá? E principalmente se a gente começar a ver muita IPO surgindo aí. É isso. E aí, por fim, só posso falar da RBR? Deve. Bom, a RBR é uma gestora independente, 100% voltada ao mercado imobiliário. Hoje a gente tem 2 bi sob gestão, somos mais de 20 pessoas, 9 sócios, temos 5 áreas de atuação. Uma área de desenvolvimento, residencial, São Paulo, baixa, média e alta renda, crédito, que é fundo de CRI, um fundo high grade, que é baixo risco, um fundo high yield, que é alto risco, fundo de renda, então a gente compra lajes em São Paulo, recentemente a gente comprou uma laje aqui na Amauri, antigo prédio do IG, vamos retrofitar ali, temos mais ou menos umas 5 lajes no portfólio. Fundos listados, fundo de fundos, carteira administrada, a gente tem um fundo listado, que é o Alfa, o RBRF11, que compra vários fundos imobiliários. Também temos a carteira administrada, acima de R$1 milhão a gente faz. E investimento internacional, que é o que eu faço hoje em dia. Hoje, por mais que eu tenha falado do Brasil, o meu foco está lá fora. Eu invisto em Nova York, compro aqueles predinhos que tem 5, a gente chama de 5 store, né? 5 andares, geralmente tem 10 apartamentos, a gente renova e retrofita. Já estamos com 12 prédios comprados lá em Manhattan, em Brooklyn, e devemos comprar aí pelo menos mais uns 15 até o meio do ano que vem. Então é isso aí que a RBR faz, eu também faço. É isso. Legal. Obrigada. Perguntas aqui agora. Tá bom. Prejuízos com fundos imobiliários podem compensar ganhos com fundos imobiliários igual ações? Podem compensar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Nesse momento, as construtoras focadas em baixa renda, tipo Minha Casa Minha Vida, parecem estar mais esticadas, com menos espaço para crescer. Então, assim, teoricamente, o upside grande agora seria na média alta renda, certo? Eu acho que média alta renda tende a continuar performando melhor que baixa renda. A não ser que a gente tenha algum problema com juros, PIB caindo. Então, mas assim, tudo normal, média alta renda vai ter, eu acredito, anos melhores pela frente. Tá. De onde você acha que vem o funding para esse novo crédito imobiliário da Caixa? Eu acho que pode vir, dinheiro de gringo, pode vir via fundo imobiliário, mas eu acho que a meta que eles têm é muito agressiva, tá, Elô? Não compro muito essa tese, não. Não, porque realmente, assim, você olha e fala, eles estão oferecendo abaixo da NTNB. Então... Você falou Ou esse IPCA mais 2 e qualquer coisa. Eles falaram isso. Eu não vi se realmente na prática está sendo executado, né? Entre 2,5 e 3,5, né?
Tem que realmente acreditar que saber vai dar uma comprimida ainda mais, né? É difícil fundo imobiliário pagar menos que uma B, tá? Acho muito possível isso acontecer. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é Tá. um bom questionamento. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Ah, tá bom. Eu não sei se ele está respondendo perguntas sobre empresa, mas do ponto de vista de segurança financeira, quais são as incorporadoras melhor preparadas e posicionadas? Eu acho disparada, acho que a Zetec é a mais, assim, você vai dormir super tranquilo. Eu acho que o grande risco da Zetec é o risco de sucessão, né? O que vai acontecer com a empresa depois que o Zarzur falecer? Os filhos vão fazer com aquela empresa? Eu acho que esse é o maior risco da Zetec. Na sequência, eu colocaria a Cirela, super confortável também o balanço dela. Depois da Cirela, acho que a Trisul está com um balanço bem saudável hoje em dia. Tecnisa, ok. Even, está com balanço. Acho que não tem nenhuma, assim, tirando a Elber que tá, e a Gafisa, que estão super alavancadas, não vejo nenhuma, assim, com balanço que preocupa, tá? A Elbor sempre trabalhou mais alavancada, né? Você acha que ela não... Porque ela tá com estoque, eu tava vendo esses dias. Ela... Não entendê-lo. Porque assim, eles estão emitindo CRI a, sei lá, 300 bases acima da B não faz sentido. O custo de dívida da Elber está absurdo. A impressão que eu tenho é que ele não quer ser diluído, né? Mas ele tem dinheiro infinito, né? Não, o controlador tem dinheiro infinito. A Elber não vai quebrar. O único receio é se o FSAC vai fazer um IPO, isso pode pressionar o papel. Eu acho que ele ainda vai esperar esse papel subir um pouco e vai fazer alguma oferta em algum momento. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mas tem pergunta aqui. Tá bom. Os resultados das incorporadoras. O custo dos produtos considera o custo de oportunidade do terreno comprado ou só o preço na compra? Não, só o preço de compra. Eles não colocam o custo de oportunidade de dinheiro, não. Tá bom. E a nova modalidade da Caixa pode trazer problemas no longo prazo, tipo prestações crescentes? Pode. Aí acho que você pode falar até melhor que eu, né, Lu? Se a gente tiver se o IPCA disparar, assim, IPCA. Se o IPCA é 3, como é agora, ou é 12, muda tudo. Muda tudo. O risco fica com a contraparte. Acho que a Caixa está contando justamente com isso. Porque muito provavelmente, assim, depois desse mercado, pode ser que a gente mude isso, mas depois desse mercado, muito provavelmente a Caixa vai ser... Assim, talvez o juro real do Brasil nunca mais volte a ser o mesmo. Isso tem a ver não só com o juro real do mundo, como também com a história do BNDES. Né? O BNDES mais enxuto e menos crédito subsidiado permite ao Brasil tomar empréstimo com custo menor. Então, acho que o juro real ele pode ficar assim nesse patamar, mas aí a pessoa fica sujeita à inflação, que, enfim, que é mais descontrolado do que uma TR mais que é 9 que a gente tem hoje, sei lá, 8. Concordo. Isso. Daniel, super obrigada, foi super legal, super completo. Parabéns. Eu tenho ajudado, não sei se foi alguma besteira, mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí, pelo menos ter uma visão aí de fundo imobiliário e um pouquinho de incorporadora. Não, foi ótimo. Considerando o pessoal o tempo que a gente ficou, a gente não perdeu quase ninguém. Então, realmente, o pessoal ficou bem, gostou bastante. Obrigada. Obrigada, gente. Hoje à noite, então, deixa eu encerrar aqui, aí a gente fala. Mas então, obrigada, Daniel. Obrigada. Obrigado a todos os participantes. O vídeo vai para o YouTube no final daqui uns 2 dias ele chega no YouTube. Curtam o meu canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, compartilhem o trabalho do Daniel também. Entra no site lá da RBR para dar uma olhada. Olhem, tem a RBR nas mídias também, né? Tem eu e a RBR nas mídias sociais. A gente vai marcar todo mundo quando a gente postar o vídeo. Então, show. E tem lá no site deles, alguém tinha pedido um sample de um relatório de fundo imobiliário, tem lá no site. Tem lá no site. Eu vou pedir para ele me passar também, uns eu coloco lá no Slack pra gente. Obrigada. Um beijo. Um beijo, Lu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.